Oi pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor para mais uma aula de Geografia. Faz tempo, né, que a gente não tem uma aula por conta dos feriadões que nós tivemos nas duas últimas semanas. Então nessa videoaula de hoje eu vou tentar englobar os dois assuntos que nós perdemos com esses dois feriados. Eu espero que a gente consiga recuperar hoje. E de antemão, para a próxima semana, que é a semana de revisão, eu quero marcar com você, já deixar marcado para a próxima sexta-feira, que a nossa revisão vai ser através do Google Meet. Eu sei que vocês já estão utilizando com alguns professores e para a nossa revisão, tirar dúvida, falar um pouco como vai ser essa avaliação, eu gostaria que a gente fizesse através da plataforma Google Meet, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para os conteúdos dessa semana, que vai ser um pouquinho extenso por conta das 2 semanas perdidas, beleza? E o nosso assunto da aula de hoje vai ser basicamente a União Europeia. Tanto as duas aulas que nós estamos pendentes, elas são baseadas na União Europeia, ok? Então vamos lá, para a gente começar. O que é a União Europeia? Então, pessoal, a União Europeia ela é um bloco econômico que ela foi criada em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica política entre os países da Europa. É um dos exemplos de blocos mais avançados apresentando uma integração econômica, social e política, além de uma moeda comum, a livre circulação de pessoas e o funcionamento de um parlamento europeu, que ele é formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos. É uma diferença da União Europeia em questão da moeda. O exemplo a gente pode citar aqui da América do Sul, onde os países da América do Sul, cada um deles possui uma moeda própria. E com a unificação, né, com a criação do bloco da União Europeia, esses países adotaram uma única moeda, que no caso é o euro. Em relação aos objetivos da União Europeia, estão eles, né, eu coloquei os principais, ou pelo menos alguns deles, para a gente entender. Promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos cidadãos, garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, lutar contra a exclusão social e discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, respeitar a grande diversidade cultural e linguística da União Europeia e estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro, como eu acabei de falar. Além desses objetivos, a União Europeia tem uma série de valores que são empregados naquele local, certo? Entre eles, a dignidade do ser humano, a liberdade, ou seja, a circulação de pessoas em todo o território europeu, a democracia, a igualdade, ou seja, implica que todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei, o Estado de Direito e os direitos humanos, né, que são protegidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Vale salientar, pessoal, que a União Europeia só teve início a partir da assinatura do Tratado de Maastricht, certo? Que se deu lá em 1992. E esse tratado, ele buscava uma integração e cooperação econômica entre os países da União Europeia. Em se tratando da economia da União Europeia, ela é baseada principalmente no modelo econômico chamado liberalismo econômico. E o que é esse liberalismo econômico? É a teoria econômica que defende a ideia de um maior desempenho econômico sem a intervenção do Estado e que o mercado disponha de mecanismos próprios de regulação, como livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Ou seja, esse liberalismo econômico ele busca uma menor intervenção do Estado. Ou seja, o que é isso? O Estado ele vai intervir bem menos do que o normal. Por exemplo, aqui no Brasil, esse modelo econômico não é utilizado, certo? Porque aqui o Estado ainda tem grande força perante toda a sociedade, né? Dita ainda muitas leis, muitas regras econômicas, e esse liberalismo ele é forte mesmo em alguns países, né? Extremamente capitalistas ou extremamente desenvolvidos. No caso da União Europeia, o liberalismo econômico ele tem grande força e influência, certo? Então o Estado participa menos da vida das pessoas. E quem é que dita essas regras? Como ele mesmo já diz, o mercado financeiro que dita
as regras, a livre concorrência, a lei da oferta e da procura e por aí vai. Então, para a gente resumir o que é o liberalismo econômico, ele é pautado principalmente nesses 6 princípios. A pouca interferência do Estado na economia, a defesa da propriedade privada, a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, o livre mercado e a liberdade individual. No que diz respeito à atividade industrial na Europa, ela se destaca principalmente pela Europa Ocidental. E quem é a Europa Ocidental? É a Europa constituída pelos países desenvolvidos, certo? No início do capítulo fala de Europa Ocidental e Europa Oriental, onde a Europa Ocidental ela é representada por esses países mais desenvolvidos, enquanto a Europa Oriental ela é representada pelos países menos desenvolvidos. Então, no que diz respeito ao setor industrial, a Europa Ocidental ela se destaca com um grande nível de desenvolvimento industrial, certo? Então, se vocês observarem aí no material didático de vocês, lá na página 44, vocês vão observar que boa parte do PIB, né, o Produto Interno Bruto, da União Europeia, ela é concentrada principalmente através desse desenvolvimento industrial presente na região. Então vai se destacar a indústria siderúrgica, aeronáutica, química, eletrônica, alimentícia, têxtil e por aí vai. E tratando dos espaços rural e urbano da Europa, principalmente da Europa Ocidental, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande em relação à zona urbana e à zona rural, onde a zona urbana ela representa aproximadamente 80% do território europeu ocidental, certo? E aproximadamente 20% está na zona rural, ou seja, a Europa Ocidental é uma região extremamente povoada, certo? Extremamente urbanizada, com alto nível de desenvolvimento industrial, econômico. Isso se deu principalmente ao início das revoluções industriais, principalmente da primeira revolução industrial, que começou lá na Inglaterra no século XVIII e que começou o processo de industrialização e, consequentemente, o processo de urbanização das cidades e dos países. E esse processo de industrialização da Europa acabou trazendo muitas pessoas da zona rural para a zona urbana. É o chamado êxodo rural, ou seja, é a saída das pessoas do campo para as cidades. Enquanto a zona rural, ela se destaca principalmente pela agropecuária, né, ou a pecuária propriamente, como a criação de bovinos, suínos e a agricultura responsável por alguns cereais, alguns legumes que se destacam dentro do continente europeu. Então, pessoal, a nossa aula de hoje ela é um pouco mais rápida, porque eu tentei abordar os 2 conteúdos das 2 últimas aulas. Espero que vocês tenham entendido. E reforçando aqui o convite, né, da nossa próxima aula, que será pelo Google Meet, na próxima sexta-feira. Eu vou colocar os horários bem direitinho, vou reforçar lá nos grupos. E eu conto com a presença de vocês, até porque para a gente reforçar esse último conteúdo, que foi um pouco extenso, né, e acabou sendo bem resumido, apesar disso, e que vai ser de suma importância lá na hora da avaliação, beleza? Então, até a próxima aula, lá no Google Meet, e bons estudos!